Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, na nossa série, hoje é o 6º dia, que é a série O Seu Futuro Começa Hoje. Finanças pessoais na ótica de Deus. Vamos orar para que Deus manifeste o Teu grande poder sobre a nossa vida. Ó poderoso Deus, manifesta o Teu grande poder sobre a nossa vida. E que esse ensinamento seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus. Veja só, meu irmão, a palavra de Deus, hoje nós vamos falar dentro da nossa série de finanças na família. Falar sobre dinheiro dentro da família é de extrema importância para ter sucesso na vida financeira, seja no cônjuge, seja também com os filhos. Quando falamos sobre a questão financeira dentro do casamento, há alguns pilares que precisam ser trabalhados para o casal. Hoje, a segunda maior causa de divórcio está ligada a problemas financeiros dentro do casamento. O primeiro pilar que deve ser internalizado é a unidade. Quando nós unimos aos nossos cônjuges, nos tornamos uma carne. Portanto, devemos tratar as nossas finanças de maneira unificada. Não podemos ter individualidade em relação a receitas e despesas. Devemos tratar os nossos recursos, entrada e saída, como sendo únicos. O segundo pilar é a concordância. A concordância. Uma das características da unidade no casamento é a harmonia. Está de acordo com caminhar na mesma direção. O casal tem que caminhar na mesma direção. Se compreendemos o homem como sendo cabeça e a mulher corpo, existe como caminharem em um caminho, não existe como caminhares em caminhos diferentes, jamais. Se a cabeça decidir para a esquerda e o corpo para a direita, o casal fica paralisado, não sai do lugar. Precisamos ter concordâncias e entendendo os papéis dentro do casamento para caminhar na mesma direção. O terceiro pilar é o diálogo. Não existe sucesso financeiro dentro do casamento sem comunicação, sem interação verbal. O casal precisa conversar sobre as suas finanças. Tendo dívidas, compartilhe a real situação. Enfrente juntos todos os problemas. Em relação aos sonhos, projetos, converse para definir os papéis para que possa executar um planejamento para agir objetivo, para atingir objetivos que sejam internacionais, que sejam unificados os objetivos do casal, para refletir sobre a real situação financeira. Então, para ultrapassando as barreiras das finanças dentro do casamento, chegou a hora de entender os assuntos para os filhos, não apenas sendo intencionais. Dependendo da idade, comunica com finanças, família, mas também educando os filhos na maneira financeira. Educando os filhos a caminhar da maneira financeira. No processo de educação, 3 coisas são fundamentais: a comunicação verbal, o exemplo, a experiência, a prática. Somos como vitrines para os nossos filhos. Ele nos observa como uma folha em branco. Vão escrevendo e criando conceitos e valores para lidar com o dinheiro de acordo com o que demonstramos. Os pais precisam ser exemplos de como lidar o dinheiro e não devem permitir que os filhos influenciem no consumo da família. Como fazer isso se eu não tiver isso na minha infância? Como? O exemplo de como os nossos pais lidaram com o dinheiro de forma às crenças, convicções sobre o assunto. Muitas vezes precisamos mudar os velhos hábitos, questionar a nossa mentalidade financeira, até mesmo a nossa educação, para que então possamos replicar para nossos filhos o nosso modelo de lidar com o dinheiro de acordo com a ótica de Deus. Por fim, a Bíblia nos incentiva a deixar herança para os nossos filhos. Em vista no futuro deles, deixa um legado eterno para a sua família. Seja intencional, faça isso. Isso demonstra a competência da gestão de recursos que Deus lhe tem, a diligência nas suas finanças. O que fazer com a aplicação de hoje? Faça um momento intencional, um momento que você vai fazer com o seu cônjuge, converse sobre finança, família, veja se estão em concordância, crie um plano de unidade. Por fim, questione as suas crenças, valores, educação, teve na relação ao dinheiro. Se for o caso, muda a sua mentalidade para que não seja a prática seja vista pelos seus filhos. Com isso, possa criar uma nova perspectiva em relação ao dinheiro
dentro da sua casa. Hoje é a união do casal. Em Timóteo vai dizer para nós assim: pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por querer tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Marcos 6 vai dizer para nós, 6 a 9, Marcos 10, 6 a 9 diz assim: mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu, ninguém separa o que Deus uniu. Provérbios diz: o homem bom terá uma herança para deixar aos seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para a pessoa honesta. Provérbios 5:23 diz: pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. O próprio Cristo é o salvador da igreja e é o que o seu corpo. Então, Provérbios vai dizer para nós, em 22, diz assim: eduque a criança no caminho que deve andar, até o fim da vida não se desviar dele. Está dizendo que a palavra de Deus, Salomão está dizendo que nós devemos educar a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer não se desviar. Tire esse momento, faça uma reflexão com o seu cônjuge da situação financeira. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, manifesta o teu grande poder sobre a nossa vida. Pai querido, que este ensinamento seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha, creia, Deus é contigo. Deus é contigo nesta batalha, nessa luta. Que Deus te abençoe ricamente a sua vida. Amém. E graças a Deus por isso.